traitors! Of all their heads! Oh, you blind bloody fool! You can't insult me! We've had vicious kings, and we've had idiot kings, but I don't know if we've ever been cursed with a vicious idiot. You can't! I can, I am! They attacked me! They threw a cow pie at you, so you decide to kill them all! They're starving, you fool! All because of a war you started! You're talking to a king! Ah! And now I've struck a king! Did my hand fall from my wrist? Almares, senhoritos e senhoritas, eu sou Laércia e honra a raposa. Aqui é Guilherme da Casa Torres e a vida é dura e a sacanagem é infinita. Mudei o lema da minha casa porque Do nada. eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vai. Perfeito. Aqui é a Verônica da Casa Valadares e o meu lema, ao contrário do lema do Torres, continua o mesmo. Cada dia um cavalo de Troia diferente. Vocês são muito previsíveis. E aqui Não é somos não, É, porque a gente não fez, a gente não é das gêmeas. Não são da A gente. gente te Exatamente. quebrou no episódio a passado. gente quebrou essa expectativa. Mas quebrou a expectativa você chamando a Fernanda pelo seu nome. E aí? É verdade. E aí? É, E aí? tem uma reviravolta. Se confundindo comigo. Gêmeos siamesa ainda, clone. Vai. Eu sou a Fernanda, da Casa Correia, e eu nasci pobre, mas eu não nasci otária. Lá, só eu que mudo as coisas. Olá, senhores, senhoritos e senhoritas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim, o segundo especial sobre a Sofia, as Crônicas de Gelo e Fogo. Hoje para falar de Fúria de Reis, o segundo livro da saga das Crônicas de Gelo e Fogo. Este aqui, lembrando, é um podcast sobre Tolkien, mas o Tolkien tá um pouquinho em hiato, e para quem se pergunta, nossa, mas vocês não vão gravar mais sobre o Senhor dos Anéis? Eu digo por quê. Tudo culpa dos carroceiros. São os capítulos mais chatos da história do Tolkien. É tudo relativo a carroceiro. E eu não tô conseguindo ler, porque eu tenho que ler outras coisas. Eu leio Game of Thrones, não leio ele. Então tá explicado. Agora, vamos então, senhoritos e senhoritos, para mais uma análise. Trouxemos aqui nosso time siamês, aqui com a esposa de Robb Stark e a apologista de bandido aqui, preferida da podosfera, para falar sobre Theon Greyjoy e para falar sobre mais dessa saga muito violenta, vai ficando mais violenta a cada linha que passa. É uma honra tê-los conosco, espero que continuem conosco por essa viagem. E vamos logo para as introduções. E tá aí, ó, já quebrei a Verônica. Acabou. Aí, ó. Quantos minutos? O Torres com pressa 8 minutos. é meu animal espiritual. Ele tem que cumprir as pautas dele, né? Aí, fazer Verônica e já check. Check, pronto, ó, 8 minutos, conseguimos. Vai, já abençoa a Verônica. Vai, vamos lá. Quando Sir Lancel Lannister disse à rainha que a batalha estava perdida, ela virou a taça de vinho vazia que tinha nas mãos e disse: Vai dizer isso ao meu irmão, Sir. Seu irmão provavelmente está morto. A capa de Sir Lancel estava empapada com o sangue que fluía por baixo de seu braço. Quando entrou no salão, sua visão levou alguns dos convidados a gritar. Achamos que ele estava na ponte de barcos quando ela se desfez. Também é provável que Sir Mandel tenha perecido e ninguém consegue encontrar cão de caça. Malditos sejam os deuses, Cersei. Por que ordenou que trouxessem Joffrey para o castelo? Os homens de manto dourado estão jogando fora as lanças e fugindo, a centenas. Quando viram o rei partir, perderam toda a coragem. A água negra inteira está inundada de navios quebrados, fogo e cadáveres. Mas podíamos ter aguentado se... Osney Kettleback aproximou-se, empurrando. Batalhe-se agora nas duas margens do rio, Vossa Graça. Pode ser que alguns dos senhores de Stannis estejam lutando uns contra os outros. Ninguém tem certeza. Há uma grande confusão lá fora. Cão de caça sumiu. E Sir Balon se retirou para o interior da cidade. A margem do rio é deles. Estão outra vez usando o ariete contra o portão do rei. E Sir Lancel tem razão. Os homens estão desertando das muralhas e matando seus próprios oficiais.
Há uma multidão junto ao portão de ferro e o portão dos deuses, lutando para sair, e a Baixada das Pulgas é um grande tumulto de bêbados. Que os deuses sejam bons. Está acontecendo. Joffrey perdeu a cabeça e eu também. Olhou em volta à procura de Sir Ilyn, mas o magistrado do rei não foi visto em parte alguma. Mas consigo senti-lo. Ele está perto. Não escaparei dele. Ele vai cortar minha cabeça. Estranhamente calma, a rainha virou-se para o irmão de Osney, Osfrid. E se a ponte levadiça e tranque as portas? Ninguém entra ou sai de Maegor sem a minha autorização. E as mulheres que saíram para rezar? Elas escolheram abandonar minha proteção. Que rezem. Talvez os deuses a defendam. Onde está meu filho? Na guarita do castelo. Quis comandar os besteiros. Há uma multidão aos gritos lá fora, metade composta por homens de manto dourado que vieram com ele quando abandonamos o portão da lama. Traga-o para dentro de Maegor. Já! Não! Lancel estava tão zangado que se esqueceu de manter a voz baixa. Cabeças viraram para o grupo enquanto ele gritava. Voltará a acontecer! O mesmo que no portão da lama! Deixe-o onde está! Ele é o rei! Ele é meu filho! De ser também um Lannister, primo. Então mostre. Osfrid, por que está aqui? Já quer dizer hoje. Osfrid Kettleback saiu correndo do salão e o irmão foi com ele. Muitos dos convidados também deixaram o lugar às pressas. Algumas das mulheres choravam, outras rezavam. Outras limitaram-se a permanecer sentadas à mesa e pediram mais vinho. Cersei, se perdermos o castelo, Joffrey será morto mesmo assim, sabe disso. Deixe-o ficar. Eu o mantenho junto a mim. Juro. Saia da minha frente! Cersei atirou a palma da mão aberta contra a ferida do primo. Sir Lancel gritou de dor e quase desmaiou no momento em que a rainha saiu apressadamente da sala. A Sansa não deu sequer um rápido olhar. Ela se esqueceu de mim. Sor Ilyn vai me matar e ela nem pensará no assunto. Ah, deuses! Estamos perdidos. A batalha está perdida. Ela fugiu. Eles sentem o cheiro do medo. Sansa viu-se sozinha no estrado. Deveria ficar ali ou seria melhor correr atrás da rainha e suplicar pela sua vida? Não saberia dizer por que motivo se levantou, mas foi o que fez. Não tenham medo. A rainha içou a ponte levadiça. Este é o local mais seguro da cidade. Tem as paredes espessas, o fosso, os espigões. O que aconteceu? Conte-nos! O que foi que Osney disse? O rei está ferido. A cidade caiu. Alguém gritou. Uma mulher perguntou pelo pai e outra pelo filho. Sansa ergueu as mãos pedindo silêncio. Joffrey voltou ao castelo. Não está ferido. Ainda estão lutando, é tudo que sei. Estão lutando com bravura. A rainha retornará em breve. Rapaz-lua, faça-nos rir. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a cat. Senhoritos e senhoritas, depois desta dramatização maravilhosa, amo dramas, amo guerra, amo balbúrdia, bagunça. Gostaria de começar este episódio, vamos tentar estruturar na medida do possível, tentar estruturar naquele mesmo esquema. A gente fala primeiro do livro, depois fala primeiro da série. E com isso, vamos já falando dos seus personagens favoritos. Agora temos novos players na parada, alguns morrendo, né? Mas queria saber de vocês, quais são os personagens que vocês mais gostam em A Fúria do Reis, segundo livro da Sofia. Fica à vontade, pode começar. Silêncio, todo mundo. Silêncio, não há. É porque o personagem favorito da Fernanda ainda não... Ou não, eu acho que o personagem favorito da Fernanda apareceu. Já apareceu, né? Walder Frey. Pero não muito. Walder Frey. Outro Londres. É. É o big review desse livro. Big review deste livro. Mas Walder podia Frey. ser o Walder Frey também, né? É o Walder Não faz Frey. sentido. Por muito tempo esteve empatada a enquete. Era bom. Argo Filch e Ramsay. Mas vamos lá, qual é o personagem? Vamos!
Vai lá, elabora. Vocês associam esse personagem não, vocês associam esse livro a um personagem em particular? É comum as pessoas falarem o Tyrion. Com razão, eu diria. Né? Seria a minha resposta, porque assim, são duas perguntas diferentes. Se eu associo com um personagem, ou qual é o meu personagem favorito. Porque... Eu associo com o Tyrion, mas ele não é o meu personagem favorito. Então eu vou ficar com a Catelyn. Eu sempre gostei muito da Catelyn, mas pra mim o livro dela é o próximo. Mas se eu tiver que escolher... o livro dela é o próximo. Sabe com quem que eu associo? Eu tive essa impressão quando eu tava lendo. Ainda não terminei de ler, mas é isso. Eu tô com muita memória afetiva, então vamos lá, vou capitalizá-la. Mas eu sempre associei esse livro à Arya. Sabia? Esse pra mim é o livro da Arya. Porque é tão... os melhores capítulos da Arya, eu acho, da saga inteira, eu chutaria que estão aqui. Pela quantidade de sofrimento e desolação que ela vê, cara. É muito bom. Tipo assim, desde o começo, eu sinto que a vibe tá toda focada nela. Lembra que no episódio passado eu falei sobre o ponto de vista do populacho, né? E o populacho sofrendo com as regras sociais que mudavam. Então, por exemplo, tem uma parte muito bom. O Yoren é um personagem sensacional, né? Tanto livro quanto série, mas ainda não quero misturar as coisas. E tem uma parte no livro que ela encapsula perfeitamente bem o problema que eu estava falando do último livro, que é sobre o tecido social se dissolver completamente. Então o Yoren tá falando, escuta, tem 30 anos que eu levo gente pra muralha e eu só perdi 3, cara. 3 caras em 30 anos. Ou seja, olha que interessante, você já começa a pensar que isso é comum. Perder os moleques enquanto tá indo, né? Morrer os moleques enquanto tá levando pra muralha. Porque não é só o Yoren que busca, Yoren é um dos, né? Então ele tem orgulho disso, do fato dele nunca ter perdido ninguém. Um foi por azar, porque foi mijar perto da cobra, o outro porque tentou matar ele, e o outro, e tomou, né, de acordo, e o outro eu não lembro, acho que foi alguma febre, alguma coisa assim específica, foi. Então ele se gaba disso. E ele fala, olha como as coisas faziam sentido, né? E aí ele já tá contemplando a morte que tá vindo por conta, né, do envolvimento lá, de toda a treta lá com Armory Lodge, né, ele que pega lá. É Armory? Né, Armory Lodge. Os nomes ficam muito difíceis nesse livro. Já vou fazer essa reclamação. Mas é isso. Eu gosto muito desse ponto de vista em particular. Mas a Arya não é meu personagem preferido. Eu acho que nesse livro é o Tyrion ainda. Eu gosto. Ainda, né? Ainda. Não, nesse livro eu ainda gostava um pouquinho dele. Nunca foi um dos meus favoritos, mas ele ainda era tolerável. Mas o whitewashing da série me corrompeu muito, entendeu? Então eu vejo muito o Tyrion da série no livro. E aí isso polui um pouco as coisas, o carisma do Tyrion. Eu posso fazer uma outra sugestão? Eu posso sugerir uma outra coisa que eu acho que ela é tematicamente ressonante com esse livro, mas com a saga como um todo, e eu acho sensacional essa frase, a conversinha do Tyrion com Varys. Que aí eu já quero até usar como vírgula desse episódio inteiro, que é o enigma do Varys. Fala assim, olha, poder, como é que é? O poder está onde homens pensam que o poder está. Cara, como é que você encapsula perfeitamente a persona do Varys nisso? Então, maquinando, o trabalho dele é todo fazer essa percepção de poder. E quando você olha a saga toda sob esse prisma, quem é que está mexendo os pauzinhos realmente para haver mudança na percepção do poder? Enriquece muito o livro. A ponto da gente fazer teorias loucas, né? Mas enriquece. Eu gosto muito disso. E esse diálogo é rico, tanto na série quanto no livro. É uma excelente adaptação da série também, mas depois falamos. Bom, eu concordo que eu acho que esse livro dá pra associar com o Tyrion, porque é ele tentando botar ordem na casa, ainda que da mãe Joana. As pessoas... Ainda que a Cersei e o Joffrey façam um movimento contra muito grande. Mas é isso. Eu acho que daria para trocar de Fúria dos Reis para Ascensão e Queda de Tyrion, né? Porque ele é colocado como mão, né? Ele não esperava isso. A irmã fica bravíssima.
E ele termina sendo deposto do cargo sem nem saber como, né? Ele acorda lá e não de voltar pro trabalho. O pobre CLT, né? Que toma uns dias de atestado e quando volta tem outros trabalhando no lugar dele. Então, devia fazer aquela coisa que o Baessa adora de falar, que é voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Igual o George em Seinfeld. Já pensou o climão? O bom é que ele é pequeno, ninguém nem ia perceber que ele tava ali. Mas assim, o meu personagem favorito aparece e eu acho que uma das melhores introduções de personagem que tem nessa saga. Quando ele aparece? Eu não me lembro. Concordo. Aí começou. Depois ela vai negar. Mas a gente vai chegar nisso aí desde quando... Não, ele quer falar, ele quer hablar. Não, o que? Eu? Não, deixa vocês. Continua, elabora. Quando ele aparece? Quando ele aparece. É porque vocês queriam deixar isso como segredinho? Segredinho fresco de vocês até Ad Eterno? Não, é porque eu acho que isso é um tema específico do livro que talvez a gente fosse discutir mais pra frente, mas se você já quiser comentar... não. Se tá na pauta suas, deixa. Quer deixar então? Não tem pautas suas, isso daqui é telepatia. Eu não conversei com a Fê sobre esse assunto. Não. É isso que tá muito legal. Vocês usam quando for melhor, quando vocês acharem que é melhor. Tá, mas aí eu não sei te perguntar. Baessa, você tem um personagem preferido? Torta quente. Torta quente. Muito bom. Eu gosto do Tyrion, não é só que eu gosto dele mesmo, mas eu gosto do Tyrion também, né? Então, assim, esse livro é dele, né? Um pouco. A história é dele, mas é o que o Fernando falou, né? É ascensão e queda do nosso pequeno. Do nosso pequeno. Existe muito mais detalhe, a questão administrativa é bem reforçada aqui também, né? Tipo assim, ele vendo o povo. E tem muita prostituta. Mas é muita. De todas, a que mais me atormenta é a Alaiaia. Ela já aparece, não aparece? Porque tem a Chataia e a Alaiaia. Como é que ódio que me dá, que eu fico confuso. Já aparece nesse. O nome te incomoda? O nome me incomoda. Fala Alaiaia. Tenta se levar a sério. Mó agradável. Alaiaia. Não, então é isso. É só isso então que vocês querem falar a respeito de personagens. Verônica Valadares. Não, a Fernanda não ia falar. Não, aparece, mas você não elaborou. Elabora aí. Ele é capturado e todo mundo só acha que ele é um estorvo, né? É o fedor. E aí é só um maluco que ele parece o doidinho da universidade pública. Do centro. É o doidinho. Doidinho da praça. Do DCE. Não, mas é porque assim, ele é o doidinho do DCE, porque assim, você vira e fala: vamos fazer um cartaz de protesto contra o abastecimento do banheiro. E aí vem o doidinho do DCE e fala: e se a gente fizer um peladaço? E se a gente fizer um áudio de poesia acústica? No caso do Fedor, ele... Trocando. E se a gente estripar as pessoas e vestir a roupa, a pele dela? É isso. Ele é o equivalente do doidinho do DCE. Caralho, é literalmente o demônio no ombrinho do cara. É o demônio no ombrinho, fala assim, vai, cospe nela, cospe nela. Favorito da Fernanda. Se a gente... Por isso que é o personagem favorito da Fê. Se a gente for falar de tema narrativo, o que acontece nesses capítulos... Estamos falando dos capítulos do Theon, não é? Olha só, chegou cedo. É um pacto faustiano. Exatamente, é a mesma estrutura de um pacto faustiano. Então, o Fedor, que no caso é o Ramsay, né, mas ali agindo como Fedor, ele age como o demônio ali, soprando coisinha, até que no final o Theon aceita fazer o pacto, entre aspas, que é o de matar as crianças para fazer elas se passarem pelo Bran e pelo Rickon. Inclusive, ainda rola uma referência porque ele paga com umas moedas de prata, não é? E a gente tem aquela questão do símbolo da traição, o símbolo bíblico. Então, tem toda... É realmente um pacto faustiano, um pacto demônio que ele fez e se lascou. Posso complementar, Beves? Olha lá. Posso complementar? Claro. Quando a gente fala... Ela tá contigo agora. Quando a gente fala de Fedor,
né? A gente imagina o quê? Um cachorro de rua, um vira-lata. Eu imagino uma pessoa muito pálida, desculpa. Não, mas se eu falar assim, Uma pessoa cebosa. Não, mas se eu falar assim, mas você não chama ninguém de fedor. Chama. Cara, mas quando você vê alguém pálido, você já associa que essa pessoa Não, tá a pessoa fedendo. pálida cebosa. Entendi. Um homem Eu tô nu falando, tipo ceboso. assim, Um Gollum. Se eu Snape? falar assim... Snape? O Snape é um pouco. Mas assim, eu tô falando no sentido de se você vir e falar assim, o fedor passou por aqui. Você imagina, sei lá, um bicho, certo? Bicho, não. Não, uma pessoa. Uma pessoa, imagina uma pessoa. Foi mal. Você não imagina uma pessoa. É porque fedor foi uma péssima tradução, tá? Podia ter chamado de carniça. Se o nome dele fosse carniça Aí é bicho pra mim. Carniça não de bicho. Então, Perfeito, cara. mas por que eu queria dizer? Quando Fausto encontra Mefistófeles pela primeira vez, ele é um cachorro. Carniça. Catinga também. Catinga. É caralho, catinguelê. Catinguento. Catinguelê é um bicho. Fedorento. Não, fedegoso. Os nomes do Sam. Aí, ó, o Sam, fedegoso. Fefito. Gente, mas aí você ia complicar a vida do tradutor quando começassem as rimas, porque é muito fácil rimar. OR. Como você ia fazer um bando de rima com catinga? Carniça. Catinga que rima com... Carniça que rima com... Carniça. Ponte levadiça. Ponte levadiça. Será que isso foi O pensado? tradutor, Guilherme Torres. Será que isso foi pensado pra ter facilidade? Assim? Acho que sim. Tudo deve ser levado em Eu acredito que sim. O tradutor bateu o olho ali, viu que tinha rima e pensou, pronto, ferrou minha vida. Catingo. Caralho, catingo dá. Mas rima com nada também. Catingo. Catingo? Não. É difícil. Ele foi que todas as rimas, cara. Tô nem com a rimas. Que fique registrado. Eu posso fazer um poesia. Eu sou... Mas, gente, ó, já tem 6 anos já. Será que a galera não pegou ainda? Foda-se as rimas. Yes, now the rains we pour us all, and not a soul to hear. I told no one that I was offering her to the Dornish. No one but you. Eunuch has spies everywhere. Cut off his manhood and feed it to the goats. No. There are no goats, half-man. We'll make do. Eu queria fazer um comentário sobre esse livro, que é o seguinte: para mim a história começa aqui de fato. Eu acho que até pelo escopo, porque assim, se a gente for parar pra pensar, é uma saga de já tá batendo suas 3.000 páginas ou mais, né? E o primeiro livro, ele acaba se tornando um mero prólogo. Eu acho ótimo que o Guerra dos Tronos ele é bem redondinho, você pode ler ele sozinho e tá tranquilo. Mas você não tem muito o que explorar sobre a saga como um todo só a partir do primeiro livro. A coisa começa agora no segundo, que é quando começa a Guerra dos 5 Reis. Olha. E isso sim é o que dá o start para tudo o que vai acontecer dali para frente. Olha, 5 que a gente... E aí eu posso falar sobre a Guerra das Rosas. Né? 5 Reis, Sim, pode falar verdade. 6, né? 6, por que 6? Se a gente... Batalha dos 5 Exércitos. Se a gente contar o Mans... As águias, né? As águias. Mance Raider. Não, mas o Mance Raider não tá lutando contra eles. Ele tá lutando contra todo mundo. Até aí a Daenerys também não tá lutando contra ninguém. Ela é contada nessa... Ela é contada um dos 5 reis? É a Daenerys? Não. Não, os 5 reis são o Robb, o Balon, Joffrey, o Renly, o Stanley e o Joffrey. Pronto. Aí. Stanley. São Stanley. Foi de propósito? Foi. Acho que ela nem viu que ela falou. Eu achei que vai ser o Stanley. Pronto. É que ela misturou, acho que ela misturou o Renly com o Stanley. Caralho, Baratheon. Stanley Baratheon, chega. Pô, se fosse um só, daria bom. Hã? Se fosse Stanley, daria bom. Daria bom.
Ia chegar gelado na Bahia. É verdade. Já lá no norte aí, ó. É verdade, Stanley. Que tô Pronto, não vai fazer propaganda pra lá, vai. Ó. Aqui não vale tudo. Exatamente. Sem... Continua, elabore. Cara, eu gostei muito dessa perspectiva, em particular a perspectiva do demônio, viu? De ser realmente o demônio ali falando ali frase fora do contexto. Não, aí eu já tô entregue. Não, tô entregue não. Ele gostou da perspectiva do demônio, né? Aproveitando a conta aí que a Veves fez, que temos 5 reis disputando, aí a gente tem um título em português que chama A Fúria de Reis. Me parece assim um negócio que é um bando de rei dando chilique. É uma coisa assim. E aí o título em inglês, que é A Clash of Kings, eu já imagino porradaria. Um dando tapa na cara do outro. É muito melhor do que A Fúria dos Reis. Fúria de Reis. Qual o nome que você daria, então, Fernanda, pro livro? Qual é a sua sugestão? Brawl Stars. Batalha de Reis. Batalha de Reis. Briga, estapeamento. Rinha de Reis. Rinha de Reis. E é bem sonoro, né? Rinha de Reis. 5 minutos na mão sem perder a amizade. Super Smash Brothers Brawl. E é legal que nesse livro a gente vê aquilo que nós começamos a discutir no episódio passado, de que os reis, eles nunca têm um ponto de vista. E aí é onde eu vou discordar do senhor George Martin, porque ele falava que queria ter escrito um capítulo pro Robb. Eu gostaria, porque eu gosto do personagem, mas eu acho muito legal não ser a mãe dele, você ter essa perspectiva da mãe falando do filho, aí é onde entra o grande conflito da Catelyn, porque aquilo que a gente comentou, ela não consegue olhar para o filho dela e não ver o filho dela, ver um rei. E aí a gente vê isso nos outros também, no caso do Balon, Balon Greyjoy, né? A gente tem a história dele contada pelo ponto de vista dos filhos, né? Agora do Theon, mas mais tarde a gente vai ter também da Asha. E o Renly ali mistura a Catelyn, né? Que ela vai se aproximando ali. E depois o Stannis tem a Melisandre, que é também uma personagem muito importante que aparece agora. Outra que também com certeza tem impacto com o demônio. E por aí vai. Eu acho isso muito legal. Eu acho que enriquece muito a proposta do Martin de contar uma história grandiosa pelo olhar dos pequenos. Pequenos em todas as suas dimensões. Eu sempre achei que... Não quis falar isso. Não era isso. Vocês entenderam, né? Nossa senhora. Atente-se ao peso do seu quadro. Mas... Esse não é o quadro mais pesado desse livro. Mas eu sempre achei que o Martin falando isso aí específico, queria ter escrito um ponto de vista do Robb, é o lado romântico shakespeariano dele. Tipo assim, de querer colocar em página a dor imensa sobre a cabeça do Robb. Certo? Sério, a vida é dura e sacanagem infinita. É a vida do Robb, cara. É a vida do Robb. Então, eu lamento junto, tipo assim, porque eu gostaria, eu shakespeariano, trágico como sou, né? Eu gostaria de ver isso aí também, mas eu entendo e concordo com o seu ponto de vista também. Que enriquece, e seria muito injusto, ia pesar muito pro Flamengo. Entendeu? O campeonato ia... Mas sabe uma coisa que eu acho legal também? Porque é isso assim, a gente tem reis que a gente não tem o ponto de vista, e reis e simplesmente do dia pra noite foram lá parar como reis. Tipo o Robb, tá? Tipo o Robb. Ainda que assim o Joffrey soubesse que ele era o príncipe herdeiro, que em algum momento ele ia assumir e tal. Tava ali planejado. Mas assim, ninguém esperava que ele fosse assumir assim, do dia pra noite. Tão rápido. Exatamente. Então assim, é todo mundo despreparado para estar lá. Mas todo mundo que, se o final que a gente viu for o final do George Martin, todo mundo que a gente viu como assumindo como rei, está tendo aula de como reinar. Que bom.
A escola da vida. Deu no que gente. deu. E deu no que deu. Escola da vida. Escola da vida. E deu aí no que deu aí, ó. Vamos lá, já tem 6 anos daí, a gente sofrendo aí com esse final. Pois é, porque assim, a gente tem, né, até a dramatização é um pouco isso, a Sansa tendo sempre o comparativo, porque ela olhava pra Cersei e achava, assim, uma grande dama, alguém que ela tinha que se inspirar, e ela olha e fala, não, em alguns momentos ela até fala, se um dia eu for rainha, eu não vou agir desse jeito. Isso é muito legal. Nossa, eu acho muito legal. Então, aí a gente corta pro norte, tem o Bran sendo obrigado a ser senhor de Winterfell, mas com o mestre do lado dele. Falando, olha, eu sei que você tá frustrado, mas você é o líder, então você tem que respirar fundo. Então, ele vai sendo treinado. E, além da muralha, a gente tem o Jon Snow, tem que assumir o comando das coisas e... Só, agora é o seguinte, você vai ser um infiltrado entre os selvagens. Boa sorte e se vira pra depois convencer os outros que você não virou de lado. O ponto de vista do Jon é muito bom, cara. É muito bom. Eu gosto muito disso, cara. O estranho no inferno gelado e a mulher, você não sabe de nada, Jon Snow, pega aqui. E, Pega cara, aqui. pega aqui. Pega aqui. Não é isso? Não sei. Cara, sei lá, até o próprio ponto de vista do Corrin, né? Do Corrin mesmo. Me lembra uma coisa, porque eu não cheguei nada remotamente perto disso. Mas o Sam Matador é só o terceiro livro, né? Terceiro livro, né? Agora não. Tá, porra, eu lembro de gostar muito disso quando eu li também. Porque a gente tá acompanhando pelo Jon Snow. Então, assim, a partir do momento em que ele se afasta, a gente não tá sabendo o que tá rolando com o Sam. Mas não tem nada do grupo depois que o Jon vai embora, né? Não tem nada... Não, porque não, só tem o ponto de vista do Jon, daquela galera. Exatamente. É no terceiro que vem o Sam mesmo. É muito legal. Tá. E isso era uma coisa que eu gostava muito nesses livros iniciais e que foi se perdendo à medida em que o próprio Martin foi se perdendo e tendo que criar milhares de pontos de vista. Eu gostava de, quando um personagem saía, eu perder completamente a perspectiva do que estava acontecendo em outro lugar. Isso era muito legal. Mas depois ele simplesmente saiu desdobrando, então você meio que sabe a história de todo mundo, porque sempre vai ter alguém ali para contar. Mas antes era muito legal estar às cegas, não saber o que estava acontecendo. Isso. Vocês acham que vamos falar do Fúria de Reis, Rinha de Reis, enquanto livro. Vocês acham ele uma boa continuação, pegando no gancho que a Verônica falou de agora que a história começa? Vocês acham ele legal ou ele sofre da síndrome de segundo livro? Pra mim, sofre. Eu não gosto desse livro, acho. Qual que é a síndrome? Eu achei ele enjoado. Me expliquem para o... Me explica. Você que trouxe aí. Não, isso aqui é da pauta da Fernanda. Vai, Fernanda. Fui eu que falei. Qual que é a síndrome do segundo livro? Você lança um primeiro livro, deixa a expectativa lá em cima, só que aí o segundo livro, você precisa desdobrar a história e organizar o tabuleiro para a história realmente continuar. Então o segundo livro tende a ser uma queda. E aí o terceiro que realmente as coisas voltam a acontecer. Porque tipo, beleza, vocês gostaram, vocês estão aqui comigo. Mas seguinte, Thiago, a partir de agora vai funcionar assim, assim, assim. Porque estamos organizados? Próximo livro. Eu acho que é muito o que acontece com o Rinha de Reis. Rinha de Reis. Porque eu acho... é isso, ele continua. O Guerra dos Tronos é um prólogo, como a Veves falou perfeitamente. É uma apresentação desse universo, só que agora você precisa entender qual é que é a trama, como que esses vários núcleos estão interligados. E aí ele acaba dando essa queda, assim, um pouco. Eu achei ele mais menos legal nos capítulos. Então, eu acabei achando mais legal na releitura por conta disso. O que você achou? Porque você já sabe lá na frente o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. O que e aí você lê os capítulos, por exemplo, de Winterfell, né? Do Theon, e você fala, caraca, olha só como ele tá caindo no papo muito fácil. Então, assim, ele acaba ficando... A síndrome do segundo livro é sempre essa. É um livro que é mais interessante na releitura. Porque você já tem as informações do que ele setou para você chegar lá na frente. Entendi.
Eu queria muito ter conseguido ler esse livro limpo. Eu já tinha a visão da série muito fixada, então eu li com essa perspectiva que você falou. Eu gosto muito desse livro, porque eu gosto muito do Tyrion, gosto dos story beats em geral que tem nesse ponto. Eu gosto, tipo assim, ele andando pelos guetos, ele medindo a temperatura da cidade, né? Toda a questão de ele tá arrancando as ervas daninhas, né? Ali perto dele, uma por uma. Ponto de vista da Cersei, etc. A Sansa eu acho legal. Então eu sempre gostei muito desse livro, sabe? Não é melhor do que o Tormenta de Espadas, mas enfim, né? Aí é difícil também. Interessante. Eu gosto muito dos capítulos do Bran nesse livro. Eu acho muito legal isso que a Fê falou, né? De que é uma criança aprendendo a reinar, e se a gente for pensar no desfecho, se realmente foi aquele desfecho, a sementinha está sendo plantada aqui. Mas eu gosto ainda mais da chegada dos irmãos esquisitinhos. Eu adoro aqueles dois, a Mira e o Jojen. Eu acho eles muito legais. Eu sempre gostei, e o que eu mais gosto ali é de como eles trazem uma qualidade pro livro. Em meio a toda essa trama política, eles trazem uma característica assim, que me lembra muito aqueles filmes, essa coisa da fantasia, mas que me lembra especificamente aqueles filmes dos anos 80, dos anos 90, que tem as crianças saindo numa aventura. Porque é isso que eles vão fazer, eles vão sair de casa para uma aventura no meio da floresta, né? Aquilo, precisamos encontrar alguma coisa, aquilo da jornada, da busca. E me lembra demais, eu gosto, e é algo que eu imagino que foi intencionado da parte do George Martin, porque é super da época dele, né? Ele é muito anos 80. Um Conta Comigo, um Goonies, uma coisa assim. Pronto, exatamente. Tem uma pegada de Conta Comigo, de Goonies, muito legal. Mas sabe que... E ao mesmo tempo que o George, ele é uma criança, mas ele parece que tem uma alma velha, né? Guilherminho, filho criado pela avó. Porque ele fica lá, não, você é um warg, você tem que abrir o terceiro olho, você tem... Bagui Vachala. E ele fica lá do tipo, se entrega à magia. E o sonho do mar chegando em Winterfell, aquilo é muito legal. Aquilo é muito bom. Quando você entende. Não, e outra, já que estamos falando dos sonhos, o Theon sonha com o casamento vermelho. Sim! Ele sonha com o casamento vermelho e ele sonha com a tortura que ele vai passar nas mãos do favoritinho de Fernanda. Não, esse sonho do mar entrando em Winterfell é muito legal, cara. É muito legal. Mas eu ainda não cheguei nessa parte na leitura. O George e a Mira, eles chegam em Winterfell? Sim. É verdade. Eles são como representantes da galerinha verde lá. Da galerinha verde. Gente, eu imagino eles assim, aquela comunidade hippie. Cara, eu imagino eles sujos de musgo. Eu imagino eles com pintura de guerra. Eles são o exército brasileiro, são praças. Todos com pracinhas chegando, entendeu? As mesmas crianças com a cobra vai fumar tatuada no entendeu? Fora que o nome, eu odeio o nome, Cranogmano, que esse nome em português é a invenção do Martin, peraí. Tá, mas de onde veio isso? As pessoas esperam que eu entenda. Caralho, tem 3 páginas do Google. Eu acho que é uma brincadeira dele com o Homem de Cronomagno. Deve ser. Qual que é essa brincadeira? Me expliquem. Acho que é só um trocadilho, né? Acho que é um trocadilho, eu acho. Você tá Mas tipo, o Homem de Cronomagno seria tipo um elo perdido, entendeu? Entendi. Ah, sim. Eles são muito elo perdido, viu? Aqueles dois são as crianças muito estranhas. Você tá parecendo o obstetra no parto da Giovanna. Posso contar essa história? Eu já contei essa história? O que acontece? Não. Os gêmeos nasceram nesse meio tempo, gente. Então, olha isso daí. Mas é porque no parto da Giovanna nasceu primeiro Vinícius, né? Aí o Vinícius chorando, e eu estava giga ansioso. Eu tava muito louco. Eu tava com um olho no Vinícius, o segundo olho vendo o André nascer e o terceiro na Giovanna. Entendeu? Então, tipo assim, tava uma loucura. E aí o André nasceu empelicado. Vocês sabem o que é empelicado? Eu descobri o que era empelicado no parto, entendeu? E quando ele nasce, empelicado é quando ele nasce dentro da bolsa. A bolsa não se rompe. Aí tem que em cesárea. abrir, então né? ele dá um Delicado. um P
com P, empelicado. E aí Tipo uma pelica. Cara, nasce uma pokebola. Imagina uma pokebola gigantesca. Que isso? Não fala assim, seu filho. Não, mas é uma pokebola. Ele nasce muito redondo, fazendo, gente, que desconforto que a criança ali. Mas aí ele pica, pim, e aí aí rompe a bolsa, e aí sai água pra caramba. E aí todo mundo adora quando isso acontece, porque é um fenômeno legal. Então todo mundo na sala de parto tava, nossa, que lindo, ele nasceu empelicado. Aí o obstetra, depois que o parto chegou, ele chegou em mim, eu estava muito ansioso, vocês não têm noção, gente. Aí depois ele chegou em mim e falou assim, o André nasceu empelicado. E eu só parei olhando pra ele assim com um olhar de peixe morto, né? Foda-se, cara, eu não sei o que é empelicado. Onde é que eu assino? Pra quem que eu pago? Eu só fui saber depois que eu vi o vídeo. Nossa, que vergonha, que garfo. Porque ele olhando pra mim e eu olhando pra ele. Quem é você? Só o Tiririca? Essa cara do Tiririca aqui no meu. Eu tava olhando pra ele assim. E é isso, essa história. Sou eu ali com o Cronomagno. Aí, Carlos Magno da Giovanna, da Fernanda. Carlos Magno da Fernanda. Fica aí, contexto de parto pra vocês. Eu queria contar essa história tá legal. Eu tenho muito mais de onde veio, muito piores histórias de gafe que eu cometi no parto dos gêmeos. Um dia eu conto. Vamos. Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles? Why? Am I about to hear one? 3 great men sit in a room, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? A respeito de temas, eu já comecei isso, mas eu volto pra citar algo muito legal que eu percebi nessa releitura agora. Que eu falei sobre a conversa do Tyrion e do Varys, que pra mim é o ponto central desse livro, né? Power resides where men believe it resides, né? Porque é isso, né? E esse diálogo excelente, muito bem construído na série, como eu já falei, mas a resposta no livro eu acho particularmente excelente. No livro, esse diálogo ocorre bem antes, né? Bem cedo ali na história. E aí, a Shay responde, o Varys todo afetado, todo mysterious, né? Ele faz o enigma e vaza. E aí a Shay responde, eu acho excelente, fazendo, poder tá onde os homens acham que está. Aí ela, quem ia matar todo mundo é o rico, não é? Seria o rico. Cara, a traição da Shay tá ali desde o começo, porque ela onde está o poder pra ela? No dinheiro. Dinheiro. Entendeu? Isso é muito bom, cara. Assim, tudo bem, não é surprise, porque ela é uma prostituta e ela tá ali, tá trabalhando. Mas naquele ponto, principalmente sobre o ponto de vista do Tyrion, você já começa a crer que ela poderia estar apaixonada, que tem uma relaçãozinha ali interessante de, pelo menos uma amizade gostosa, né, entre os dois. Mas, com as devidas liberdades. Mas eu gosto muito disso. Como a Shay já responde, já entrega. Já tá ali. Não há surpresa para ninguém. E é isso, um dos temas desse livro. Eu acho que essa conversa do Varys e do Tyrion, ele vai ecoar ao longo do livro justamente por isso. Porque ninguém tá sabendo aonde o poder está residindo. Uhum. Tá tudo quebrado. E tá com todo mundo, veja. Você tem, por exemplo, relances disso na relação Catelyn-Brienne, né? Onde está o poder? Na relação de honra, onde é que a Brienne segura o poder dela, né? E isso tá com todo mundo. Jon, né? O Jon, o tempo do Jon é tudo quanto é votos. E ele sempre dilacerado por eu não sei o quê, e a minha missão, I'm a man of the Night's Watch, etc, etc. Então todo mundo, em menor ou maior grau, sofre com isso. A percepção de poder, onde é que ela está, para onde eu vou, quem eu obedeço. E aí entra também a questão da lealdade, que até que ponto você vai ser leal a si mesmo e às pessoas a quem você, enfim, tem alguma relação ali, até que ponto você vai ser leal quando isso começa a entrar em conflito com os seus próprios interesses. Porque ali todo mundo, em algum ponto, fez uma escolha de eu vou seguir por este caminho ou eu vou pelo outro, entendeu? Tipo, a Brienne, ela foi até o fim sendo leal ao Renly, até que ele
faleceu. E aí depois ela transfere essa lealdade a Catelyn. E a gente vê o tanto que isso é importante pra ela. Aí teve o Tyrion puxar o tapete dele. Ele tava fazendo um bom trabalho, mas não era do interesse de outras pessoas. E por aí vai. É uma questão de lealdade. A Daenerys, a gente falou pouco dela, graças a Deus. Mas isso é uma grande questão do arco da personagem. Porque ela... Como ela não teve uma boa preparação, né? Então ela não sabe em quem ela tem que confiar, em quem ela pode confiar. Todo mundo se acerca e isso fica mais claro no 5º livro, né? Ela, tá, e aí? E aí? Em que eu vou confiar aqui? O que mais que vocês, pra gente falar agora do livro numa maneira geral, o que vocês acham que são os pontos mais fortes desse livro, narrativamente falando? I'm here for Theon Greyjoy. Eu vou falar sobre ele quando a gente falar sobre a série, tá? Porque meu ponto de vista ainda... Ele é muito maculado pela série, inclusive, mas... depois a gente... Vamos. Eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu odiei esse personagem de uma forma que eu nunca odiei um personagem na minha vida. Tipo, de verdade, assim, eu detestei, me embrulhava o estômago. Então, assim, sério, era visceral o negócio. E aí quando chegou no 5º livro... E por isso que eu falo que pra mim aquilo ali é uma estratégia narrativa do Martin. Ele quer fazer o leitor pensar, eu faria a mesma coisa que o Ramsay fez. E aí quando acontece você, opa, pera lá, eu não sou tão ruim assim não. Alto lá. Ou não, né? Às vezes você, não, é isso aí, merecia mesmo, merecia. Então eu acho que ele faz essa brincadeira, apanhou foi pouco, mas é interessante que isso entra... Meu Deus. Isso entra no contexto da crítica à violência que o Martin faz, de você ficar meio que ali, né, ensandecido, apaixonado pela ideia de violência, até ela de fato acontecer. E, enfim, né, voltando ao que eu tava falando, eu detestava o personagem, e aí hoje, quando eu volto e leio esses capítulos, é como a Fernanda falou, faz muito mais sentido numa releitura, e eles são, tipo, muito bons. E a gente vê essa questão também do conflito pessoal, em que ele não sabe se vai ser leal ao Robb, que é como um irmão, ou se ele vai ser leal ao pai, que é um pai ausente, né? Ele não conhece. É um vagabundo, é um escroto, é um filho da p***. O pior personagem desse livro é Greyjoy. Todos. Talvez... Todos, até a Asha, não. É outra. Você não fala mal da Asha na minha frente. Eu não lembro. Eu só lembro da versão Guache da série. Da Asha, eu não lembro. Ah, sim, não. Vamos falar mal da série. Deixa, quando chegar na série, a gente fala mal. Da Asha, eu não lembro de absolutamente nada dos livros. É impressionante. Nada. Não cheguei nela ainda. Mas eu odeio todos os Greyjoy. Cabelo molhado, ô nome bosta, vai. Aerion, cabelo molhado. Victarion é louco. O Euron é o pirata do Piratas no Caribe. Pobre, ridículo, aquela... da minha cabeça. Theon é um escroto, feio, horrível. Piores cenas que eu vi. Como é que pode, cara? Toda uma família de que nojo. Isso é porque você é mineiro, não tem mar em Minas. Eu acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo. Eu acho. Gente, o episódio do Peixinho dos Corvos vai ser uma delícia. Nojo, cara. Cara, como eu odeio essa família, meu Deus do céu. Mas eu também gosto muito porque é isso, assim. Até então, no primeiro livro, o Theon foi essa figura, assim, tipo... Meio que é isso, sabe? Tipo, ele é meio esquisito, ele é sempre descrito como que sorri no momento errado, né? Que dá umas ideias meio... Ele é muito inadequado. Ele faz comentários fora de hora e tal. Quem nunca, gente? Não é? Acontece com as melhores famílias. E aí, a gente tem ele no começo, não, me manda pra casa, porque eu vou ser a ponte com a minha família, não sei o que. Você fala, tá, ele gosta muito do Robb e tal. E na primeira oportunidade, eu vim aqui pra ser o herdeiro, vou dominar tudo, e aí você vê assim, tá, até pra entender porque ele era aquela pessoa esquisita, porque aí você olha pra família dele, eles são mais esquisitos ainda. Sim. Ele era a versão, não era a versão premium, eles são esquisito premium. Exato, eu acho muito bom você tá tudo arrumadinho, você comprou isso com ferro ou com ouro?
É uma coisa e ele fica meio... Eu não sei nem como te responder, sabe? É a vanguarda do atraso, cara. Sai dessa família, cara. Mas sabe o que isso me lembra? Aquelas histórias de crianças de pais binacionais, né? Tipo, que a criança ela tem um pai de uma nacionalidade e a mãe de outra. E aí ela não sabe o que ela é. Aí a criança nasceu no Brasil, mas viveu o tempo inteiro, sei lá, na Argentina. E aí na Argentina ela é o brasileirinho, mas quando ela volta pra cá ela é o argentino. E ela não sabe, ela meio que cria um estereótipo ali do que seria essa cultura e tenta emular aquilo, é o que o Theon faz. Ele se comporta como ele imagina que o Homem de Ferro se comportaria. E chega lá, recebe uma dessas, comprou com ferro ou ouro, né? Não, e é engraçado como isso realmente entra na cabeça da criança, né? Tem um amigo meu que ele tava contando uma história que ele passou um tempo no Canadá e um dos filhos dele nasceu lá. Ele tem cidadania canadense. E aí, chegando aqui, quando tem as dinâmicas da escola, e aí uma vez chegou assim, hoje vamos fazer o trabalho sobre a região do Brasil que você nasceu. Aí ele começou a chorar, assim, eu não nasci no Brasil! Irmão, você não deveria ter nem vindo pro Brasil, fique fora! Deixe-nos. É muito excludente. Não, mas vai embora. A gente é atravessado por todas essas questões culturais, sociais, né? E aí tem essas crises de identidade. Eu acho que quem sofre muito com isso também são imigrantes também. Uhum. Eu vou um pouco além. Todos nós, enquanto latinos, somente latino-americanos, sofremos disso. Porque nós não somos nem os povos originários, nem os europeus que colonizaram a gente. Que nós somos. É verdade, a gente é um meio... Não, os argentinos são europeus. Os argentinos, eles são europeus. Eles são... Na cabeça deles, eles são. Eu não misture argentino, não, tá? Eles são diferentes. Mas é isso, os argentinos, diferentemente dos brasileiros, tentam construir pelo menos uma identidade nacional um pouco mais... Mas essa identidade Theon Greyjoy, sabe? É o que eles acham que o europeu deveria ser. É verdade, cara. Exato, aí que tá, exatamente. Tino indo pra Inglaterra, pedindo um negócio, é o inglês com dente torto, suvaqueira, falando assim, você comprou com ferro ou com sangue, hein? Aqui na coroa da rainha ou não tá? Porra. Esse saúde aqui, Falklands. É Falklands ou Malvinas. Paraty, Malvinas. É isso. Vamos lá. Paquetá. Perfeito. Pronto. Aí, ó. É ilha também. Gente, é perfeito. Pronto. É ilha também. Os argentinos são nossos Theon Greyjoys. Caraca, e o Torres acabou de falar, de xingar... Todo um povo. Todos. Todo um povo. A conclusão dele são argentinos. Logo. Isto posto. Ponto. Termina minha apresentação de doutorado. Power resides where men believe it resides. It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. Tem mais alguma coisa do livro que vocês queiram falar? Eu amo a revolta de King's Landing, eu amo a batalha, mas eu não lembro exatamente por quê. É porque você lembra da série, porque não tem nada disso descrito no livro. Eu vou guardar esse comentário pra série. A batalha... Não, a batalha. É a batalha, mas a revolta tem. A revolta é bem gráfico, inclusive, aqui. Porque tem, inclusive, mistérios que vão permeando ao longo dos livros. Tem, tipo assim, um moleque que some, desaparece, e não há paradeiro dele. E muita gente até hoje tenta achar. Eu acho que é um moleque primo do Lannister. Tom Bombadil. Que ele desaparece na revolta de King's Landing, né, do populacho. E é isso. Aí tem a Lolis que fica grávida e aí vira um problema. Eu acho horrível, meu Deus. Muito, entendeu? Nossa, ela engravida do cara. É muito pesado, cara. É muito pesado. Então, e ela continua. Essa questão dela é um sofrimento que ela carrega. Muitas da galera que tá surgindo agora, tem muitos players que eles estão muito sutis aqui ainda, mas eles vão ser figuras proeminentes, principalmente no quarto livro. Quando a Cersei começa a presidir o conselho,
esses caras começam a voltar. Então tem a Lolis, tem a Tanda, se eu não me engano. Tem o Rosby, eu acho que é o cara dos navios que tosse. Você lembra disso? Que tinha um cara que tossia horrivelmente. E toda a persona dele era tossindo. Ele começa aqui, nos primeiros capítulos, ele já tá ali na corte, circundando ali o Tyrion. O Casamento Vermelho começa nesse livro. O Casamento Vermelho começa nesse livro. A gente não percebe, só percebe isso na releitura, mas no momento em que o Ramsay passa o Winterfell no Arshot, já era porque o Roose tinha feito acordo com o Tywin. Já era? Eu não lembro disso. Ele já qual tinha que é a feito... deixa? Hã? Qual que é a deixa? O Ramsay não passa, então, o Arshot do Ramsay, ele não passa na loucura. Ele passa a mando do... Não, foi um acordo que o Roose, até então, ele estava do lado dos Stark. Certo. E aí, o Tywin ofereceu algo muito melhor, que era o Winterfell. Aí, o jogo todo foi... O Ramsay passa o Winterfell no Arshot... Pra depois os Bolton ficarem como senhores de Winterfell. Que era pra toda aquela tramóia lá que ele fez, como, entre aspas, pra ajudar o Theon, na verdade era pra se ajudar. Vamos matar o príncipe, vamos matar o herdeiro, vamos sumir com os meninos, depois eu sumo com você também. E enquanto isso, meu pai tá ali, né, vai matar o Robb, eu já sabia que o final do Robb ia ser aquele. E aí o Winterfell ficava pra eles. E tem como a gente saber, em matéria de ponto de vista, narrativa, quando é que o Bolton recebeu o e-mail do Tywin, será? Quando é que tá começando a ser planejado? Eu não lembro disso. Nossa, aí pegou. Mas eu acho... Chegar. Como eu acabei de reler, eu lembro. O Fedor some num determinado... O primeiro, né? O segundo... Não, calma. O Fedor Ramsay. Enquanto ele está se passando por Fedor. Ah, tá. Sim. No que eles saem para procurar, que tem toda a trama de tá aqui os corpos, matamos o Bran e o Rickon, o Fedor some. Ele fica uns dias fora. E aí, quando ele retorna, ele já retorna como Ramsay. Então ele recebeu o e-mail ali. Foi a hora do e-mail. Pai, que talvez já tivesse o e-mail do... Exatamente. Cara, Theon Greyjoy, cara, é ele que fode tudo. O povo fala que é a Catelyn, não é a Catelyn não, é o Theon Greyjoy. Vagabundo. Mas, antes da gente passar pra série, que eu tava vendo aqui todos os pontos que eu marquei, e quase tudo que eu marquei dos livros é pra reclamar da série. Mas aí tem duas coisas que eu achei interessante, que eu acho que esse é um livro muito de releitura mesmo. Que tem vários pontos que eles apresentam, que quando você olha lá na frente, fala, tá, faz sentido. Por exemplo, todo o prólogo desse livro, que é a tentativa de matar a Melisandre, é uma prévia do Casamento Roxo. É exatamente como o Joffrey vai ser morto. Por quê? Não, você fala no veneno, mas o que mais? O que tem a ver? Não, mas é exatamente igual, porque ele vai narrando, ele vai dizendo, eu vou jogar esse veneno, ela vai engasgar, ela não vai conseguir respirar, ela vai ficar roxa, ele vai descrevendo. E a ferramenta tá ali, é a mesma. E aí o que acontece? Você tem a descrição do Casamento Roxo, e na sequência lá na frente, a Sansa recebe o que não é um colar, né? É um negocinho de cabelo. Redinha. Que quando eles descrevem a redinha, você reconhece como a pedra que tá lá no prólogo. Então o Casamento Roxo também tá setado aqui. Cara, ela já recebe no segundo livro do Dontos. É porque eu achava que ela recebia depois que ela casava mesmo. Não, ela é o presente depois que ela tá livre, quando eles fazem o acordo com a Margaery. Caralho! Já tava costurada ali, cara, que loucura. É um presentinho que ele fala, calma que eu vou te tirar daqui. Esse aqui é um presente pro nosso futuro. Gente, o George Martin, quando ele é bom, ele é muito bom. O problema é que ultimamente ele está sendo ruim. Exato. Não trabalha. E aí isso é uma especulação minha, porque né, a gente não tem a continuação, nem vai que ter. No momento, nem vai ter, no momento em que a Daenerys, que eu acho que é a única parte boa do plot da Daenerys nesse livro, entra lá no Labirinto dos Espelhos. Palácio do Coitinho.
Eu chamo ela de labirinto vê. de espelhos. Ela vê uma cena que ela fala, eu não sei o que era, eu sei que era o meu irmão. E aí o Sr. Jorah fala, deve ser a Elia Martell com o seu sobrinho. Ela não conheceu nem a Elia, nem a Lyanna. Muito provavelmente, ela viu o nascimento do Jon Snow. Me lembra uma coisa, porque tem muito tempo eu não lembro disso do livro. Ela vê o inverno nuclear no livro também? Igual é na série? Que era uma teoria antiga, o inverno nuclear. Não sei se o ouvinte tá entendendo, mas tipo assim, na série, ela tá caminhando pelo salão do trono e está nevando, né? E muita gente especulava que era inverno nuclear e é o que chegou a ser, que é muito maneiro. Esteticamente é maneiríssimo. Isso daí. Ela não vê, mas ela ouve a canção de novo. A canção de novo. Qual canção? A canção de Gelo e Fogo. Mas que o... Ela ouve alguém falando da canção. Tá. E aí ela chega, que é a sequência, né? Que a canção seria o nascimento da pessoa que vai lidar com o inverno nuclear. A canção e aí existe, ela chega, né? Sim, a canção existe. Que é do Rhaegar. Isso. Só que o que acontece? Eles falam que pode ter uma outra pessoa. Que achavam que era o filho do Rhaegar. Só que foi morto. E aí ela termina, né? Ela vai passando pelas fases da canção até que ela chega no nascimento do sobrinho. Só que é isso, ela não conheceu a Elia e ela não conheceu a Lyanna. Ela reconhece o irmão dela. E aí quando ela sai, o Sr. Jorah explica, era a Elia Martell, que era a mulher dele, mas pode ser o Jon Snow. Pode ser o nascimento do Jon Snow. Eu não consigo descrever o quanto a figura do Aegon, fake Aegon, talvez... me intriga. Eu não consigo... De tudo que o George Martin já fez... e não vai fazer, né? Não vai terminar. Mas eu acho que o que mais me intriga é como é que esse menino vai lidar com o endgame. Porque além do fato de, tipo assim... ele tá chegando em King's Landing... ele ter ali... provavelmente ser o cara que vai ser... amado, pinta-se como ele sendo o filho perdido do Rhaegar que mataram, mas também existe a história dele ser um Blackfyre, né? É essa que é a teoria zona loucona lá de estar tendo uma segunda revolução Blackfyre, e isso tem ecos ali na obsessão do George Martin querer contar essas rebeliões Blackfyre, perder tempo escrevendo outras coisas, mas querendo ou não, né? Tipo assim, em outros livros, né? Que não o que a gente quer de verdade. Mas ele... enfim, é complexo. Mas aí eu divago. Vamos voltar? Você tinha mais coisa, né? Você tinha... ou não, você finalizou, quer ir pra série? Não, eu ia fazer só um último comentário. Vocês acham que a Melisandre, ela é real? Ou vocês acham que ela é fake? Como assim? Ela enquanto gostosona ou ela enquanto... Como assim? Ela é um espectro? Ela é uma velha? Eu definitivamente não pensei nisso. Não é um questionamento que me passou pela cabeça. Não sei. Não, eu tentei arranjar uma palavra melhor. Se ela é realmente uma sacerdotisa ou se é só lábia ali. Edir Macedo. Se ela é Edir Macedo. Entendi. Ou não. Mas o Edir Macedo, assim, você tá chamando ele de... Essa é uma... Melisandre, de gostoso. Tô chamando de gostoso. É que eu fico pensando se a magia dela é real e ela realmente tá vendo aquelas coisas todas, ou se ela é uma charlatã. Eu acho que isso é uma dúvida que eu tenho com relação ao próprio final fantástico dos livros, que a gente discutiu, se os deuses são reais ou se eles não são reais. E se eles são reais, quais deles são reais? Todos eles são reais? Porque ela fala que não, que só existe o deus do fogo e o outro, né? O outro. Aí o outro chega e fala, só existe a morte. Pra mim só existe o Cthulhu, então... Mas você acha que ela... Eu não sei, eu não tenho uma resposta. Se ela for charlatã... É charlatã? Charlatã. Uma charlatã. No feminino. Mas ela sabe que ela é charlatã? Ela faz de má vontade, não, de má intenção? Ou ela acredita que ela é de verdade? É um outro desdobramento, né? Que ela pode ser uma charlatã, mas que acredita que o que ela tá fazendo é real. Eu tenho uma personagem que me intriga. É uma personagem que me intriga de verdade. Eu não consigo não ter a visão da série. Nesse ponto tá muito poluído.
pela série, entendeu? E poluído para mal, eu diria, porque a série pega uma versão feia, seca, ressequida, sem magia, sem eudaimonia, sem, sabe? Tipo assim, é vazio a versão da série. Tipo assim, o sacerdote conseguiu, tudo bem, ele era bêbado e tudo mais, mas ele conseguiu por quê? Porque conseguiu, porque como não existe nada lá, né, na base, segundo a série, que eu já falei isso no episódio passado, o que existe do outro lado? Nada, né? Então foi na sorte, é vazio, podemos todos nos desesperar então, cara. Mas enfim, você ia falar. Sabe o que é que a história dela me lembra? A do Rasputin. Pra mim ela é o Rasputin do Stanley. Bom, gosto, já vi alguém falar isso também. Tipo, porque qual é a grande questão do Rasputin? Ele de fato conseguia fazer as hemorragias do Alex se pararem. E aí, ele é um místico, não. Aí hoje eu falo, não, ele conseguia técnicas ali pra acalmar o menino que fazia com que a hemorragia ficasse, né, mais controlada. Alexei é o filho do czar, né? Era, exatamente, isso, o herdeiro. Isso. Mas aí ficam justamente essas questões. Ele sabia disso? Ou ele realmente acreditava que ele era tipo um grande místico que conseguia fazer um bando de coisa? E aí entra a questão da confiança que a família Romanov tinha nele e que foi causa direta da queda deles, né? A queda deles não teria sido tão abrupta e tão horrível se não fosse pelo Rasputin. Que ecoa com Stannis, por exemplo, né? De uma maneira poética e lindíssima, inclusive. Exatamente. É o Rasputin. Ela é o Rasputin deles. Mas ela vai... me lembra de uma coisa, o Rasputin foi documentado o rolê da morte dele, super escroto, sinistro? Que ele morreu por asfixia. Não, por hipotermia. De todos os jeitos. De todos os jeitos, né? Primeiro tentaram envenenar, mas aí eles tinham úlcera, eu acho. Aí eles, tipo, vomitou o veneno, depois atiraram, até que por fim amarraram e jogaram no Volga, né? Não lembro, mas joga no rio. Eles jogaram no rio e aí ele congela. Água Negra. E em algum momento disso daí eles castraram o Rasputin. Isso. E ele virou um personagem do Hellboy. Virou um personagem do Hellboy. E ele morre. Ele virou um personagem de vários lugares. De vários lugares. Inclusive da Sofia, né? Como a gente tá vendo. Exato. Inclusive tinha uma música muito boa do Bonnie. Mas enfim. Eu amo essa música. Mas mas é documentada a morte dele por hipotermia, né? Sim. E o cara que matou, o príncipe Yusupov, que é o que tava na trama, ele, tipo, continuou vivo, e é por causa dele que a gente tem aquela frase, aquele disclaimer nos filmes, dizendo que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, não sei o quê, porque fizeram um filme sobre o príncipe Yusupov lá nos anos 20, não sei o que lá, e ele processou a produtora. Olha, perfeito. E aí a produtora disse, não é sobre você não é sobre você não. Caralho. Cara, eu tenho uma info muito solta no meu cérebro, mas eu acho que é até imoral falar, porque não faz sentido e eu acho que é um pouco desrespeitoso. Eu vou falar, me perdoe. Mas por que eu tá vindo na minha cabeça que o Rasputin era bem dotado? Por que eu já ouvi isso? Porque castraram ele e aí está no museu e é isso. Ele era bem dotado. Quando, na verdade, ele era só shower. Toma aí uma info pra vocês. Pesquisem no Google. Eu ia falar que era um pouco exagerado, assim. Né? Peraí. Ele era shower. Procura no Google. Shower e grower. Tá. Não vou pesquisar. Chega, não vou. Não, chega. Power resides where men believe it resides. It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. Vamos falar então, senhoritos e senhoritas, sobre a série segunda temporada de Game of Thrones. Exatamente. Vamos falar então sobre esse ótimo momento aqui. Todos sobre nós esse ódio. Muito, com esse ódio todo. Eu vou dizer uma coisa. Já abro aqui falando do elefante na sala. São as cenas de sexo mais desagradavelmente desgraçadas de todo o entretenimento. É impressionante. Olha só, quando me vem um merda... Por que eu falei que minha visão do Theon Greyjoy é poluída? Quando da série. Mas, tipo assim, tudo dele é muito desagradável. É muito. Então pega a cena mais
É muito horrível, cara. Ele com a filha do cara no barco, aí já é desagradável. E aí você tá querendo gritar, fala assim: sai dessa merda, não quero assistir, meu Deus do céu, eu tenho 3 filhos, não posso assistir esse negócio. Aí corta. Aí, em seguida, puteiro do Mindinho. Começa, tome, puteiro do Mindinho. E aí já. Cara, é muito. Me chamem de geração Z. Tudo bem, não estou nem aí. O D&D estão errados. É muito sexo, não é assim. Essa é a minha reclamação a fazer. Olha, eu vou fazer coro pro Torres no sentido de que geração Z. Não é questão de muito sexo. Mas é questão porque... Vera! Vai lá. Sossega um pouco. Porque assim, esse livro, ele tem muito mais sexo e muito mais cenas desagradáveis do que o primeiro. Só que a série pega e transforma tudo em mais desagradável. É verdade. Então, por exemplo, o momento do Tion. O Tion chega e dá em cima da primeira mulher que ele vê quando ele desce do barco. E ele realmente pega no peito dela, dá uma chavecada, tá, não sei o quê. E depois ele descobre que é a irmã. Tem no livro. Tem no livro. E até aí tudo bem. Então, até aí tudo bem, tudo normal pros parâmetros dele. São páginas, é um povo atrasado, então tá tudo certo. Não, mas eu acho que até aí tudo bem, porque é justamente pra mostrar esse estrangeirismo do Tion, do quanto ele não pertence mais àquele lugar. E o quão fraco da cabeça ele é. Ele não o quanto ele acha que ele tem que agir de uma forma... Mesmo a menina no barco, ele tá agindo como ele acha que um pirata tem que agir. Então, assim, faz sentido dentro daquilo. Aí você corta pra essa cena na série, ele não só pega no peito da irmã, como ele masturba a irmã em cima do cavalo. Sim. É muito desagradável. É extremamente desagradável. Não precisa. Não precisa. Tem 1000 maneiras de você contar a mesma coisa desagradável, que ela tem uma função narrativa clara e importante até pro personagem dele. Mas caramba, velho. Sim. Aí se a gente pensar em outro momento, fica subentendido que a Melisandre está sendo amante, fazendo rituais que envolvem sexo com Stannis, que culminam lá no... ele come ela no sentido bíblico. Isso. E que culminam lá no momento do nascimento da sombra do capiroto, que vai matar o Renly. Tá. Só que acontece, a gente não sabe de nada disso, porque a gente não tem nem o ponto de vista dela, nem o ponto de vista do Stannis. A gente só tem o ponto de vista dos Sordavos, que tá tipo, caralho, olha a merda que a gente se meteu. Essa mulher tá parindo o demônio de sombra. Bebê de Rosemary, né? Corta pra série botando os dois transando em cima da mesa de guerra. Tem. Porque caso você não tenha entendido, eles estão... Tem, olha só. Fazendo... O que o cavalo faz com a égua. E mesmo, tipo assim, com coisas de violência gratuita. Então pega, por exemplo, o Joffrey com as prostitutas que o Tyrion manda. Entendeu? Tem 1000 maneiras de você fazer. Tudo bem, aquilo ali é efetivo e mostrar o quanto o Joffrey é um arrombado. Isso é muito importante, mostrar que ele é louco, tá solto, estamos na mão de um louco. Tudo bem, eu entendo. Mas tem 1000 maneiras de você contar isso. Caralho, é muito desagradável. Não tem sexo, mas é uma violência gratuita que... essa parte era o auge do tipo assim, vamos chocar. Mas essa cena aí é a da Ruiva, né? Da Ruiva. Isso, ela batendo na... Senta na porrada. Ah, não, mas é o que ele mata? Não, ainda não é da morte. Ainda não é a morte. Ah, não, porque eu ia falar que isso daí foi vingança de D&D, né? A morte dela é muito mais suave. A morte da Ruiva é pesada por si só, mas você vê depois que acontece. Você não vê ela gritando, pedindo assim. É muito desagradável, cara. Meu Deus do céu, Hot Fantasy Death Fox. Eu acho que eles entraram numa onda de chocar porque isso dá audiência, assim, porque a galera vai comentar. Exato. Outra situação, fica subentendido o caso entre o Renly e o Cavaleiro das Flores. Na série... Não, somos pra Frentex. Na série a gente vai botar a irmã perguntando se quer que chame o irmão. É verdade, não se ela quer que participe.
Não, se você quiser, eu coloco peruca. Eu coloco peruca do meu irmão. Faço satisfeito. Gente, é muita vontade de quebrar o tabu. É muito, cara. O pior que é dessa época, né? Que ano que é o quebrando o tabu? Peraí. Deixa eu ver. Acho que. Não, sei. E eu acho que tem até coisas mais sutis que eles acabam perdendo a mão. Por exemplo, tem um momento que a gente tá ali acompanhando a Daenerys, que ela reconhece que o Sr. Jorah é apaixonado por ela. E ela fala, não, mas eu não posso retribuir. Então eu preciso afastar ele, porque eu não vou... Eu quero a lealdade dele pela lealdade dele, não porque ele está apaixonado por mim. Uhum. A série, vamos alimentar a friendzone. Uhum. Vamos deixar esse cara achando que ele vai conseguir alguma coisa comigo. Mas sabe, Eu só lembro dele falando isso. Sabe o que é legal? Olha só, eu fui pesquisar aqui. A segunda temporada lançou em 2012. Meu Deus do céu. Isso que nós estamos descrevendo é o zeitgeist do tempo. Entendeu? É quebrando o tabu, infelizmente, aqui para nós brasileiros, e é friendzone, era memes sobre friendzone, era esse que era o zeitgeist dessa época. 2012 era outro mundo. Era outro mundo, mas o quebrando tabu já tava lá. Eu ainda era youtuber. Uma coisa que me incomoda muito na segunda temporada, que eu falei que eu ia fazer o TED Talk reclamando da segunda temporada, é que eles perdem ótimas oportunidades com aquela coisa de precisamos mostrar todo mundo. Todo mundo tem que aparecer. Então eles começam a adiantar muita coisa. O plot da Veves entra agora na segunda temporada. O plot da Veves! Sim. Você já é apresentada na segunda temporada. Eu tenho muito a falar sobre isso. Não gostei da minha entrada na série. E muito diferente, inclusive, né? É mortalmente diferente, porque a existência da Veves no livro, ela é trágica até, a maneira como a coisa ocorre, a existência da menina como um todo, é Jane, né? Jane Westerling. Porque na série ela não chama assim, né? Ela chama Thalissa. Isso. Eu nunca entendi essa mudança. Posso aproveitar que você falou disso pra eu poder falar um pouquinho? Pode, esse é o lugar de fala, é você? Então, sou eu, né? Eu tenho esse lugar de fala. Pra mim, essa foi... É porque a gente não percebeu isso na época, mas eu lembro que a galera já tinha começado a achar esquisito, principalmente quem já tinha lido o livro. Mas ali já mostra totalmente as diferenças de visão de D&D e as diferenças de visão do George Martin. Porque o George Martin traz uma história que é inclusive baseada em fatos reais, né? Não pode falar isso, mas enfim, baseada em fatos. Que é da Guerra das Rosas. Que, de fato, houve... O rei, na época, que era o Edward IV, ele se apaixona por uma moça que era da família inimiga, né? A Elizabeth de Woodville. E aí fica aquela coisa de... Eles se casam, mas fica que... ela é uma espiã, o que é que ela tá querendo aqui? E aí, a gente vê claramente uma inspiração pra esse plot do Robb com a Jane Westerling. E aí, na série, e que é uma circunstância até trágica, eu entendo o Robb. Tipo, ali a gente vê o filho do Ned. Olha lá, fala lá pra sua mãe. Super... Chama ela de volta. Ela não foi introduzida ainda no episódio. O menino super honrado, tipo, meu Deus, eu tenho que casar com a menina agora, o que eu faço? Sendo que na série ele realmente é um grande babaca. Porque ele, tipo, se apaixona pela mulher lá. Eu? A que brota. Se apaixona por mim. Perseguindo ela. Fica perseguindo ela, exatamente. E ela vem, eu não sei de onde é que eles inventaram aquele contexto que ela é estrangeira. E aí ela tem uma personalidade que eu acho muito engraçada, que parece aquelas personagens que são, assim, debochadinhas de filme dos anos 40. Isso é muito específico, mas ela é uma personagem feminina debochada de filme dos anos 40. Porque ele fala com ela dá tipo, hey, sabe? Se ela faz um deboche assim com ele, e ele, tipo, caidinho por ela, e aí você, gente, ele não está pensando, né? Tá pensando errado. E você sabe, ela é um sintoma de um veneno que mais pra frente destrói o personagem do Tyrion, né? Que é sintoma de má escrita, assim, de roteiro ruim. Mas é a questão da moralidade. Ela é meio que... Ela é chata, porque ela fica querendo colocar uma moralidade moderna num contexto de guerra medieval. Entende? Então, como é que fala? Assim, eles
Que bom que você estava aqui para eles. Que péssimo que você estava aí para eles. Você lembra disso? Que ela vai lá, que aí mais pra frente destrói o Tyrion, né? Quando ele enchendo o saco da Daenerys lá. Não, as pessoas, milhões vão morrer. Enfim, isso depois a gente fala. Mas é muito chato. Outras coisas que me incomodam na série é que parece que eles não leram os livros seguintes. Porque eles... Porque eles bagunçam tudo que vai ter... É o que você acabou de falar. Que vai afetar lá na frente. Então, assim, por exemplo, uma das coisas mais legais do livro que a gente comentou aqui é a área em Harrenhal. Que poderia ter sido um episódio inteiro só disso. Você fala coisa assim, legal no livro. No livro. Que aí poderia, assim, a gente poderia ver direito aquela coisa deles terem sido atacados, porque os caras estão brigando entre si, eles não querem nem ouvir. Eles acabam sendo atacados porque o Twin Lannister tá chegando lá e foda-se, ele tá tomando tudo. Então, assim, a gente não tem toda a maquinação completa do Tyrion, porque ele manda o Mindinho pra fora, porque ele percebe que o Mindinho também, ele não tá contando as coisas pra Cersei como o mestre, mas o Mindinho também não é confiável, então ele dá um jeito de mandar o Mindinho pra fora. Ele é muito claro que ele tem que tirar os filhos da Cersei porque ele acha que o Joffrey é um arrombado por causa da Cersei. E aí, pra mim, o ápice é a gente não vê o Jaime até o final, quando a Catelyn tenta embebedar ele pra fazer um interrogatório. Então, isso segura um pouco essa tensão, assim. E que ela finalmente pergunta... Não, a gente vê o Jaime o tempo todo na série. O tempo inteiro. Ele tenta fugir, ele faz um monte de coisa, porque você não pode tirar o ator tem que ficar aparecendo mesmo que ele não tenha função narrativa nenhuma. Ele não tem função nenhuma, é a mesma coisa a vida toda. Exato. E aí você já puxa a questão da Brienne com ele, você começa a puxar um monte de coisa, porque eles cortaram tanta coisa do livro que eles ficaram sem ter o que falar. E aí eu até fiz questão de olhar, pra mim, o episódio que é mais bem escrito, que a gente tem esse vai e vem de ponto de vista, é escrito por quem? É o episódio do George Martin. Qual que é o Blackwater. É o Blackwater. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. Outra coisa que eu gosto da temporada, olha só, gente, tô falando bem. Eu concordo que a gente perdeu muita coisa em Harrenhal, mas eu gosto muito da Arya lá sendo a copeira. Meu muito Deus. legal. Não, mas ali é porque os atores são muito bons. Então eu assistia porque eu gostava de ver os atores contracenando. Era isso dali. Porque no livro é o Ruse, na verdade, né? Mas ela também é muito boa, cara. Então, tipo assim, ele ensinando, fazendo, ó, se você vai fingir que você vai fingir que você é pobre, você tem que falar do jeito certo, igual pobre. Aí ela já dá outra nele, fazendo, não, tô inteligente demais, cara. Vai dar merda um dia. Cara, agora bom. Deixa eu jogar uma Fernanda. Joga uma Fernanda. Fernanda é o quê? Fogo vivo agora? Fernanda é eufemismo pra fogo vivo. Você gostou de não... Tipo, porque... Ok, a gente já entendeu quem é seu personagem favorito. Mas ele foi cortado da série, da segunda temporada. Ele vai aparecer só na próxima temporada. Você gostou disso, Fernanda? Cara, eu acho que perde muito. Porque a gente perde essa influência do Tyrion. Não é nem o fato de não ter o personagem. Eu acho que empobrece o Tyrion pra ter aquela virada lá na frente. Mas aí, de novo, é o mesmo problema. Você não vai usar um ator que vai ter... O nome dele vai aparecer nos créditos iniciais pra fazer uma ponta e só voltar lá na frente. Eles não vão fazer isso. E aí, isso acaba se perdendo. Mas, assim, eu acho que o plot todo... A única coisa boa do plot de Winterfell... Olha lá a gente falando bem da série. Que eu acho muito bom
é eles tentando enlouquecer o Theon pra ele desistir de manter o Winterfell. Eles ficam tocando a cornetinha desafinada na hora. Aquilo ali é excelente. Isso é legal. Caralho, Isso é muito legal. E aí, também, palmas, porque é uma coisa que salva porque o ator é bom. Ele tá no meio de uma fala, toca a cornetinha e ele faz um... E volta a fala da onde ele parou. É muito bom. Então, mas ele, o que acontece? Eu reclamei sobre a existência dele ser desagradável e tal, porque muito por conta do roteiro da série, e isso é uma coisa que eu elogiei no último episódio e continuo elogiando. Ele é um puta ator, cara. E o que acontece? E muito do que você falou sobre ele ter o demônio ali na cabeça, né? Essa coisa ser perdida pela natureza da adaptação, né? Por ser uma série, isso é difícil, daí não dava pra ter o Ian Reno aí o tempo todo. Mas, sabe o que eu gosto? É porque a loucura do Theon, a fragilidade mental dele, ela é estampada no rosto dele. Desde o primeiro momento. Ele tem cara de doidinho, mas ele transparece isso, a dúvida que ele tem, a questão de identidade, ele querer parecer quem ele não é. Isso escorre em tudo que ele fala, a todo momento. E esse que é o vale de estranheza desagradável que eu tenho com ele o tempo todo. E isso é mérito do cara, entendeu? Do Alfie Allen. É muito bom, muito bom. Atores como um todo, eu acho que é uma das coisas mais agradáveis, tirando Peter Baelish. A gente ainda tá reclamando sobre as coisas da série, mas sabe Pode reclamar. Qual é o seu problema com ele? Sabe alguma coisa? Eu já vi muitas pessoas falarem e eu nunca consegui sacar, até rever recentemente. O sotaque dele, ele não se decide. O que ele quer ser, né? Ele muda de sotaque umas 5 vezes, cara. Mas eu acho que faz sentido. Eu acho que isso que eu ia falar. É porque ele também é uma persona construída. O Mindinho, ele constrói quem ele quer ser. Mas, cara, porque ele renega as origens dele, então ele inventou ali alguma coisa. Tipo, eu vou soar dessa forma. Pra mim, essa coisa meio camaleonesca dele, de poder se adaptar onde está para se dar bem. Então, imagine você. Nós 4 somos de uma corte. Aí me vem Guilherme Baessa, um dia ele tá falando em cearense, outro dia ele tá falando em amazonense, em manausense, outro dia ele tá falando acreano, outro dia ele tá falando carioca. E aí termina falando grego. Entendeu? Imagina isso daí. É isso que acontece com ele. Não ia dar essa estranheza? Não, porque ele é o dono do dinheiro. Baessa não é o dono do dinheiro. Eu acho que ele é dono do bordel. Eu achei que você falou isso. O Baessa é o dono do bordel. Mas não do dinheiro. Então, mas uma coisa tá ligada à outra, vai. Caralho, não tá não. Eu tô mais confuso ainda. Não, é porque ele comanda o sexo e a economia do reino. Tudo bem, Fernando Haddad vem aqui cada dia da semana, ele dá uma entrevista. Você queria falar Fernanda Correia, meu Deus, Fernanda, o que tá acontecendo? Tá vendo? Aqui é subversão de expectativas. Fernando Haddad cada dia dá uma coletiva falando de um jeito ali, todos na frente do Ministério da Economia. E aí? Pronto. Não, porque ele é só o administrador, ele não é o dono do dinheiro. Caralho, o Mindinho, quem é o dono do dinheiro? Lula? Lula é o dono do dinheiro. Não, mas, criatura, presta atenção. O Mindinho, ele é o credor do reino. Ele é o FMI. Ele é o Banco Mundial. Galípolo me dá a entrevista. Pô, eu acho muito bom que vocês estão criticando. Vocês começaram criticando o ator. Aí vem a atuação do ator, só que vocês entraram num argumento de defender o personagem. Isso. Mas eu quero voltar a falar do mal do ator. Porque eu acho que se ele faz sotaques diferentes, pode ser uma falha do ator, mas também da produção, do diretor. Só que o que a Fernanda tá falando é porque ele é dono do dinheiro e ele é dono do bordel, ele tem crédito pra fazer o que ele quiser, sem perder? Não, eu tô falando que ninguém vai questionar ele. Porque tá todo mundo na mão dele. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, ele tá fazendo... É aquela coisa, falando diferente coisa? Hoje, mas... É tipo aquela revistinha da Marvel que o Wolverine quer ser chamado de Caolho. A galera fala, e aí o pessoal vai sair, você quer o Caolho. Mas cara, o Wolverine, é o Wolverine pedindo pra ser chamado de Caolho. A gente vai chamar o Wolverine do que ele quer ser chamado. Ninguém vai contrariar o Wolverine.
Caralho, se É a mesma coisa. o Galípolo muda de sotaque, você ia ver Glaze Hoffman falando o dia inteiro, fazer ideia. Gente, o que me Mas eu incomoda entendi, com eu o Mindinho concordo. é um problema de roteiro. Eu acho ele muito abertamente malvado. Ele faz tipo assim. Ele parece esfrega as mãozinhas de mosca. Ele ia fazer assim. Mas exatamente, passa assim, tipo, ajeitar vigarista. Dick Vigarista, tem uma vibe de Dick Vigarista, sendo que você lê o livro, e por que que ele é o credor de todo mundo? Porque todo mundo confia, ele consegue estar acima de qualquer suspeita, mas eu olho da série e fico, gente, Mas tem entrevista eu do atravessava George a rua Martin. se esse cara viesse do outro Contexto, lado. olha pra você ver o teu respaldo aí, ó. Tem entrevista do George Martin falando que o personagem mais diferente, livro e série, é o Mindinho. E ele não disse se é positivamente ou não, mas ele fala, olha, o Mindinho, existe uma frase da série, ele parafraseia, existe uma frase da série que é Littlefinger has no friends. Isso é impossível no livro. O Mindinho dos livros é amigo da galera. Então ele tá criticando. Se fosse falar bem, ele falava. Tá criticando. Porque, por exemplo, tem diferenças que ele adora citar a Shay. Ele fala o tanto que ele amava a atriz da Shay nos livros. E ele fala, eu não conseguiria conceber uma coisa tão maneira como foi a Shay da série. Né? Ele gosta muito mais da Shay da série do que do próprio livro. E, então, enfim, coisas. Quando ele elogia, ele elogia. Mas eu acho interessante isso. O Mindinho é o mais diferente de todos. O cara que faz o Mindinho, assim como o Verme Cinzento também, me passa a sensação que tá querendo rir o tempo todo e tá segurando um sorriso. Ai, se você atuasse em Game of Thrones, você também não ia ficar com vontade de rir a todo momento? Eu acho que eu ia. Eu seria um pouco mais profissional. Chega uma hora que não tem como. Você olha, tipo, gente, onde é que eu estou? O tempo todo. Não, mas esse ator, sei lá. Ele tem que fingir costume enquanto ensina duas minas a se comer. É terrível. Aí ele tá lá, né? Nem eu sei. Não. Tá, mas aí, voltando. Aí, pra falar coisas. Vocês querem reclamar de mais coisa? Ou a gente fala. Porque honestamente, eu gosto muito da segunda temporada. Tirando. A única coisa que isso é perene até o final, tá? Até terminar de falar de Game of Thrones. É Daenerys. Eu não consigo. Perceba que não houve menção a Daenerys praticamente. Tirando uma coisa atravessada que a Verônica falou ali no momento ou outro, nada. Que a Fernanda tá falando lá da casa do espelho, do cara da boca azul. Mas, enfim, a mesma pessoa. Mas aí é isso. Não houve menção porque é chatérrimo e na série é pior ainda. Mas da série, eu gosto muito do Tyrion, da versão lavada, alvejada do Tyrion, entendeu? É muito intenso essa maneira, mas é interessante, televisionalmente falando, eu gosto disso. Me intriga, e eu não lembro temporalmente quando que o Martin fala isso, mas o Martin já falou algumas vezes que o Tyrion é o vilão. E aqui você vê a grande diferença entre série e livro. Porque eu não enxergo o Tyrion vilão na série. Entende? Eu não consigo enxergar, tipo assim, você vê que ele reage uma coisa natural. Ele faz mal a quem zoa ele. Porra, quem nunca? Entendeu? Mas, enfim, as meninas estão fazendo gestos de fofoquinha entre elas. Eu gostaria de ouvir a opinião delas sobre Tyrion, porque elas têm preconceito contra anão. Tem. Eu senti na fala da Fernanda. Sentia muito. Não, é que tu levantou a bola aqui pra começar a falar sobre Shakespeare de novo, sobre Ricardo III, mas eu ia deixar pra falar isso só lá no casamento. Não, vou segurar essa, vou segurar essa lá pro casamento roxo. Vocês vão ouvir aqui análise shakespeariana. Eu vou assoprar e depois bater. Assopra e bate, vai. Porque eu queria dizer que a gente só não percebe o quanto... Que a gente, todo mundo xinga o D&D quando acabam os livros e eles fazem o que eles fizeram, mas o cavalo já tá sendo mal desenhado, pegue esse meme, aqui na segunda temporada, mas a gente não percebe porque os atores seguram a bronca. Olha lá... Eu tendo a concordar, mas não em todos os pontos. Mas diga os seus, vai, depois eu elaboro. Não, é basicamente tudo que eu já pontuei, assim. Tem muita coisa que eles começam a deixar solto demais.
Que é o que eu falei, parece que eles não leram os próximos livros. Concordo. De coisas que são essenciais, que eles estão abrindo mão ou que eles estão mudando. E que aí vai ter esse efeito rebote lá na frente. Só que quando a gente olha pra série, funciona muito bem, porque a gente tem atores sensacionais. Pra mim, o melhor exemplo foi o que a gente comentou agora do Tion. A gente não tem o Fedor. A gente enfraquece o plot dele. Mas o Alfie Allen segura maravilhosamente bem. A gente consegue odiar o Tion por ele mesmo, porque ele é um puta do motor. Mas aí eu tava pensando, pode ser uma coisa até do que você falou do livro, e talvez essa análise lá do desenho do cavalo tenha sido feita enquanto as coisas estavam rolando. E aí só quando você revisita a segunda temporada que você começa a perceber, como você percebeu o início do fim, assim, da decadência da coisa. Você revisitando o segundo livro, você gostou mais do que a primeira leitura. Você revisitando a segunda temporada, você gostou menos, porque eu acho que é isso, assim. E eu acho que o desenho do cavalo vai muito nisso. As últimas temporadas, pô, a gente assistindo já ficava... que não tá legal. A segunda temporada ainda tava muito no hype ali da... É porque é slow burn, tipo assim, são pequenos cortes que vão ocorrendo temporada por temporada, que no conjunto da obra descarrilha o trem. Entendeu? Que aí deu. E assim, eu não lembro se na segunda temporada a gente já tava com todos os livros traduzidos pro português. Na segunda? Acho que sim. 12? Eu acho que sim, Fernanda, porque lançou o quinto. Tava. Lançou o quinto. Que, inclusive, o quinto tem uma história ótima pra contar. Seguremos pra lá. Tá. Eu acho que o D&D, o que acontece? Eles são bons adaptadores com muito bons adaptadores. Adaptadores. De tomada. Eles são USB. São uma ótima régua de... Padrão velho pra padrão novo. Mas aí, tipo assim, o grande erro deles, e isso começa aqui sim, é nas escolhas do que cortar. Então eles foram escolhendo errado as coisas as quais cortar, e isso fica muito gritante na quarta temporada. A quarta temporada... Gente, já pulando aqui, mas eu posso voltar tranquilamente lá depois. Vamos lá. Se a porra do Bran era pra ser o rei do final do Endgame, como é que você faz uma temporada sem ele, cacete? Como é que você coloca uma temporada de zero desenvolvimento dele? Eles andaram... Tá vendo que essas coisas que você falou, eles andaram demais, né? Corre muito com o plot dele. Morre muitas coisas dos Cranogmanos. Então, enfim, né? Coisas que vão acontecendo. Agora, certas coisas que eles escolhem adaptar, e eu citei episódio passado, cito esse episódio a terceira vez que eu repito, mas realmente eu gosto muito disso, do Power resides where men believe it resides. E tipo assim, todo o contexto, a cena ela é muito bem construída, ela tá deslocada. No livro ela corre, ele conta o enigma em um capítulo, e vários capítulos depois ele dá a resposta. Não. Vamos deixar tudo junto para um efeito ali legal, enfim. Tem coisas de edição maravilhosas, por exemplo, aplaudirei até o fim da minha vida a cena do Tyrion contando o plano dele pros conselheiros. Entendeu? Anda e fala assim, não, vou casar a Marcela com o... legal Theon Greyjoy. Cena, é agora, porra! Que cena maravilhosa, cara, entendeu? Não, vou... Tipo assim, ele conta primeiro pro Pycelle, que vai... ele já conta o errado, né? Vou mandar ela pra Dorne. Aí depois ele vai contar pro Varys, e a cara do Varys se distorce, porque o Varys já estava sabendo que a Marcella vai pra Dorne, entendeu? Ele fala, não, vou mandar ela pro Theon Greyjoy. Eu falei, porra, que de Theon Greyjoy. E aí termina com o Mindinho exaltando como eu quero que você me ajude, tudo mais, Robin Arryn, taranana. Cara, que cena... sensacional, entre outras sensacionais, muito boas, meu gosto. Que aí eu acho que é o que atrapalha, porque no livro ele resolve 2 problemas com uma coisa só, né? Sim. Ele descobre quem tá traindo e ele se livra do Mindinho. Isso. Porque ele manda o Mindinho lá pra tentar resolver. E aí o Mindinho some o resto do livro. Ele só volta no final. Mas a gente não pode se livrar do ator, então manda ele lá conversar com a Catelyn. Isso. Pelo bom... Enfim, né? É isso.
com isso, terminamos mais um episódio de Tumba do Balim, o segundo em sequência de Game of Thrones aqui, subvertendo expectativas aí, até nisso a gente subverte, né? Gostaria de agradecer imensamente as meninas do Rio, as meninas das gêmeas, Veves Valadares e Fernanda Correia, pela participação sempre única e cretina aqui neste podcast. Espero que você, ouvinte, tenha gostado desse episódio tanto quanto nós gostamos de produzi-lo. Fique conosco, eu sei que nós temos produzido a um ritmo lento, não tão satisfatório, mas espero que vocês entendam, há muita criança em casa e vai dar certo, tá? Tudo vai dar certo no final. Mas eu queria agradecer muito pela paciência, pelos bons votos, por tudo que há de bom aí que vocês têm passado pra gente. Se você tem comentários, tá gostando dessa nossa sessão de análise, tá gostando de episódios antigos, olha, tive uma epifania sobre Retorno do Rei, quero compartilhá-la. tumbadobalim@gmail.com. Mande para nós as suas opiniões. Tem tempo que a gente não faz leitura de e-mails aqui. E se você quer ajudar esse programa, porque o Tumba do Balim tem custos, não são poucos, aceitamos toda ajuda pelo nosso Pix, tumbadobalim@gmail.com também, certo? Senhoritos e senhoritas, vamos aos comentários cretinos extremamente sucintos sobre Rinha de Reis aqui no Tumba do Balim com Verônica Valadares. Então, o meu comentário cretino é que eu acho muito engraçado que a atriz que faz a Asha, que não chama Asha, chama Yara, eu acho ela mais parecida com o Alf Allen do que a própria Lily Allen. É verdade. E aí ela é mais parecida. E aí me veio, eu já pego o gancho pra fazer o segundo comentário cretino, que é de que a música que ela fez pro irmão dela foi responsável por um dos momentos mais constrangedores da minha vida acadêmica. Isso. Fui apresentar... Posso contar? Dá tempo? Fui apresentar... Gente, 7ª série... Tínhamos que apresentar um trabalhinho na aula de inglês, de mostrar a letra de uma música e analisar. E tava, nessa época, a cara da Fernanda já disse tudo. A Lily Allen tava bombando nessa época por causa daquela música. Enfim. E aí a menina com quem eu ia fazer o trabalho, minha amiga, era muito fã e ela falou, vamos apresentar a música da Lily Allen. Eu, tudo bem, desde que não seja Smile. Nós sentamos na hora do recreio, eu com o fone de ouvido do iPod dela, ela passando a discografia inteira. E eu assim, com aquele sol de rachar, sentada no campo de futebol. Tipo, não gostei dessa, não gostei dessa, não gostei dessa. Aí começou a tocar Alf. Se vocês já ouviram Alf, o começo é muito bonitinho, porque parece uma música de circo. Aí eu, pronto, essa daí, vai ser essa. Ela, você tem certeza? Eu, tenho certeza. Próxima aula já era aula de inglês, vamos dar o nome lá. Chega ela, você tem certeza? Vai! É isso aí, chegamos pra aula. O nome dessa música, Alf, da Lily Allen. Chega o dia de apresentar o trabalho, véspera de apresentação do trabalho. A Fernanda! Caraca. Aliás, antes disso, eu cheguei em casa porque eu não tinha escutado a música. Cheguei em casa, fui ouvir a música. Aí eu fiz a cara que a Fernanda tá fazendo. Meu Deus! Como eu vou apresentar isso? Mas eu tava com a duplinha, né? Qualquer coisa, vamos lá, amiga. A culpa é dela. Lá. A culpa é dela. Quando chegou na véspera de apresentação, Carolina me liga. Nessa época a gente ligava. Então, Verônica, tô com a garganta inflamada, peguei atestado, 3 dias. Meu Deus. Toma. Lá vai eu apresentar o trabalho sozinha. Gente, a música, metade da música era asterisco. É assim, professora, eu não posso falar isso. Professora, eu prefiro não analisar essa estrofe. Eu não estou de acordo com isso. Mas aí depois ela pediu pra ouvir e a galera toda adorou, gente, tirei 10. Mas a muito custo e com muitos traumas. Meu Deus. Caraca, eu não lembro a letra de Alf. Mas eu Assiste fiquei com medo de você apresentar... Porque a Lily Allen tem Fuck You também, né? Que tava bem alta. Nem se compara. Não se compara, nem se compara. Ele fumando a erva do diabo aí no quarto dela, mas e aí? Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo. Não, tem outras coisas. E além do começo ser bonitinho, no clipe ele é um Muppet, né? Ele é um Muppet, exatamente. Gente, mas se a gente para pra pensar, é uma música que poderia ter sido cantada pela Asha pro Theo. Sim. É verdade.
Que nojo. Não, pelo amor de Deus, olha, é por isso. Aí, tá vendo? Aí eu mandei a música no episódio passado e ele não colocou, vai ter que colocar. Você vai colocar nesse. Eu guardei pra você colocar nesse. Mas não vai, mas vai estragar o clímax daqui do... Coloca instrumental, pô. Instrumental. Vamos. Capaz de ter, viu? Meu comentário cretino, eu não tenho comentário cretino, cara. Eu tô participando aí do movimento Estude Menos. Aí, leia menos. Acho que a gente tem que ler menos. Menos. Esse é o comentário cretino. Não, eu não sei, deixa eu ver. Olha, mantenho o meu comentário do episódio passado, que é a vida é dura e a sacanagem é infinita. Está só ficando cada vez. É o lema da casa dele. O lema da minha casa, o lema dos Stark é tudo. Esse livro é isso, cara. Tematicamente é isso. Porque temas são para reportes de 8... Ficha de leitura da série. De ordinário, eu odeio esses caras. Vamos lá. Diga-me o seu comentário, Fernanda Correia. Não, quando o Baessa falou, ninguém nunca fez a piada com Ricky Martin e George Michael, eu não pensei no cantor, eu pensei no George Michael de Arrested Development, e eu acho que, tal qual o Mindinho, sempre tem dinheiro na barraca de banana. Olha, eu nunca assisti Arrested Parabéns. Parabéns. Diga-me o seu comentário, Guilherme Bahia. Cara, eu não pensei em comentário, mas eu fiz uma parada muito engraçada que eu pedi pro Gemini fazer comentário por mim. Eu gostei muito dos comentários que ele trouxe. Não tem vergonha. O inverno está chegando, mas os Greyjoy já chegaram pra estragar tudo em Interfell. Caralho, realmente tá entregue, né, cara? Gente. Olha, eu me lascando com 3 filhos pra fazer, o cara me vem e faz comentário de Iá. Eu quero entender o que a Iá entende como comentário cretino. Extremamente sucinto. Eu achei muito cretino esse. Caralho, mas não é nossa... Nós temos um padrão de qualidade, sei lá. Muito baixo, inclusive. E se a ponte levadiça e tranque as portas? Ninguém entra ou sai de Meigol sem a minha autorização. Agora é o outro. Caralho, eu li Ice, velho. Ice. Ice. Gelo na minha bebida. É porque foi alfabetizado em inglês. Eu não fui alfabetizado. Eu fui alfabetizado. Ele foi alfabetizado em inglês. Não tava fazendo sentido. Ela se esqueceu de mim. Sorili vai me matar e ela nem pensará no assunto. menos Paty. Gente, eu amo tanto que a Sansa da minha Patricinha. É Patricinha. Um pouquinho menos Paty. Nos seus pensamentos você não é Paty. Nos seus pensamentos você não é. Nos seus pensamentos. Sua mãe solta o Jaime. Ela solta o Jaime. Sua sogra solta o Jaime. Minha sogra. Mas eu já falei que a minha mãe, ela tem a personalidade da Kathleen, né? Ah lá. Falou. Já falou. Eu vou chamar ela aqui pra ela comentar o que ela ia fazer. Posso? Pode. Posso? Pode. É o momento. É o momento. Mãe! Vem cá! Bom que ela tá lá disponível, né? Ela seria convocada. Ela tava à espera. Tô pronta, tô até de vestido. Gente, pior que tem visita em casa. Olha lá, tadinha, velho. Chama. Diga, venha, mãe. Essa é minha mãe. Fala que eu tô dando tchau. Ela tá perguntando o que o Tiririca tá fazendo aqui. Dando tchau. Tá dando tchau, fala que tá dando tchau. Tá dando tchau. Eu tô É que eu não tenho câmera. Vem cá. Mãe, eu vou te explicar um contexto aqui, e aí você vai me dizer o que você acha, tá bom? Supor que você tem um filho, não sou eu, tá? Mas é um filho. Aí você faz toda uma trama, um acordo. Que é pro seu filho casar com a menina de uma outra família, e isso vai formar uma aliança que vai ser favorável para sua família. A naturalidade que ela aí esse menino, ele vai arranjar uma outra mulher, esquece o teu acordo e arranja casamento com outra mulher, e aí isso vai dar muito bem para sua família. Vai, comenta. Eu dou uma surra. Gente, mas só que faltava, né? Depois de todo o trabalho. Peraí. Mas, menina, você não tem juízo, não?
É que eu coloquei no microfone que eu tô gravando aqui no outro. Ela falou que daria uma surra depois de todo esse trabalho. Ia dar uma surra. Agora fala com ela assim, pois saiba que a amante sou eu. Fala isso pra ela. O Torres tá pedindo pra eu falar que a amante sou eu. Ela não tem esse background. Mostra pra ela a atriz. Ela agora. tem o background? Ela sabe Eu não ensinei isso aqui, não. É o quê? Ela disse que não me ensinou isso. Eita lá. Ia lá. Cobrança, ao vivo. Esse é o Tua Mãe Tá Aí desse episódio. Teu pai tá aí. Teu pai tá aí. Você mostra a foto dela. A minha mãe já viu a foto dela, depois eu te mostro. Tem a foto daquela menina. Uma que é muito válida estranheza, cara. Tá bom. É isso, vai participar. Tá bom. Excelente.